Pessoal, tudo bem? Meu nome é Ítalo, eu cuido da operação da Claros na América Latina. Eu venho trazer para vocês mais uma inovação. Nós lançamos uma plataforma chamada Clarity Edge, que vem para endereçar um desafio que nós encontramos na maioria dos nossos clientes. Parte da infraestrutura, ela não permite, por exemplo, o espelhamento de uma porta para você instalar um sensor para ouvir a comunicação, né? Então, o cliente ele precisa fazer um ajuste na infraestrutura dele, né, para se instalar um sensor físico ou virtual, e isso requer parada programada, e é muito complexo, né, hoje em dia num ambiente industrial, fora que é caro, não é simples. Então, essa plataforma é um executável chamado Clarity Edge, que ele é executado dentro das estações de engenharia, dos servidores SCADA, das HMIs, dentro da planta, né? Então, quando ele é executado, ele faz toda a parte de visibilidade dos componentes que se conectam a esses dispositivos, sem que o cliente tenha que fazer, por exemplo, a instalação de um switch, a atualização de um switch da infraestrutura. Então, por isso que a gente fala que aqui é sem investimento em hardware, né? Então, é um executável, eu estou mostrando para vocês uma estação de engenharia, eu estou rodando o executável, é tão simples quanto Next Step. Eu posso gravar esse executável no próprio servidor ou no laptop. Então, imagina que você pode ter um laptop com esse executável rodando e você pode ir passando por todas as localidades da sua planta e executando essa nossa plataforma para ela coletar os dados. Ou você pode enviar para um CTD, para um Cloud Continuous Threat Detection, que está dentro da planta de vocês, ou na cloud da Claros. Então, eu vou mostrar como é que funciona. Estou botando o endereço aqui. Nesse caso, eu estou mandando os dados para a nossa cloud, né? Eu boto o usuário e boto a senha. Faço uma verificaçãozinha de conexão, verificado. Deixa eu maximizar aqui. E eu dou o run now. Simples assim, pessoal, repara. Quando a gente executa, essa ferramenta ela começa a fazer um discovery dos componentes que se conectam, nesse caso, com essa estação de engenharia. Ele começa a entender todos os componentes, ele começa, por exemplo, a olhar os arquivos de configuração que estão dentro da estação de engenharia. E deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês em paralelo. Reparem que o Clarity, que o Continuous Threat Detection, que vai receber os dados, ele está zerado agora. Então, assim que a coleta terminar, ele já vai receber diretamente os dados desse Clarity Edge que está nessa estação de engenharia. Então, a gente começa a entender todos os componentes, quem está conectado, as subnets, os ativos. A gente começa a coletar esses dados de maneira bem simples e bem rápida. Reparem que até agora não tivemos que envolver time de redes para fazer espelhamento de porta, para comprar switch, para ressegmentar a rede. A gente está usando a infraestrutura que o cliente tem para exatamente auxiliá-lo na primeira fase do NIST, inventariar, entender os ativos, entender o risco e a vulnerabilidade de cada um dos seus ativos. A gente entende que esse primeiro degrau do NIST ele é muito custoso e é demorado dependendo da infraestrutura. Aqui você tem uma plataforma que, pessoal, você consegue agilizar muito isso. Então, você imagina, você consegue distribuir todos esses executáveis para todos os seus equipamentos que estão na planta, você consegue executar e em um dia você vai ter todos esses dados inventariados com o risco e a vulnerabilidade de todos os seus ativos das suas plantas. Tá? Então, pessoal, quando a gente pensa num ROI, aqui você tem um belíssimo ROI para atender a primeira fase do NIST, que é exatamente muito custosa. E depois você pode seguir com as implementações adicionais para atender os próximos requisitos, né? Muito bem. Reparem, todos os dados foram coletados e foram enviados para o CTD Server, que nesse caso aqui está na nossa cloud, poderia estar on-premise na infraestrutura de vocês. Então agora eu venho aqui no CTD Server e vou atualizá-lo, né, para ele mostrar as coletas que ele fez. Então reparem, olha, o número de ativos que ele já encontrou na infraestrutura. Então, pessoal, olha como é simples. Executamos o Clarity Edge de uma estação de engenharia e ele já trouxe todos os ativos que essa estação de engenharia tem visibilidade. Então, se você tem 10 estações de engenharia na sua planta, a gente instala as 10 estações de engenharia e, by the way, é o custo por planta, não é o custo por instalação. Tá? Então, a gente vai fazer um monitoramento de toda a sua infraestrutura. Então, vamos lá, ver o que ele pegou de interessante. Então, estou indo aqui para os assets. Olha,
ele encontrou, ele ainda está atualizando, né? Porque a nossa ferramenta, o que ela vai fazer aqui? Ela coletou todos esses assets e agora ele começa a encaixar, por exemplo, se tem um PLC, se tem uma CPU, se tem um I/O, ele começa a concatenar os ativos um dentro do outro para dar uma visão de componentes de automação. Tá? Então ele está fazendo esse trabalho ainda, está vendo que ele está subindo e reduzindo, né? Porque ele agora começa a pegar as placas, pegar as CPUs que estão externas às PLCs, ele começa a encaixar virtualmente dentro dos componentes para exatamente dar uma visão detalhada dos ativos e correta dos ativos para nós. Muito bem, pessoal. Depois de inventariado, concatenado todos os ativos, a gente tem agora uma visão do que aquela estação de engenharia conseguiu enxergar com o nosso executado. Tá? Então, vamos entrar aqui no equipamento da Rockwell, só para vocês entenderem a profundidade disso. Olha, ele pegou o modelo do equipamento, o firmware do equipamento, foi descoberto pelo nosso Clarity Edge, isso é importante para você saber a origem do inventário. Olha, modelo, firmware, se tem o DHCP ativo no componente, se ele está em modo de programação, número de série dele, número de firmware dele. A gente, inclusive, consegue saber o que você tem dentro desse painel, desse PLC, né? Então, ou seja, as placas que estão conectadas dentro dele. Isso é super importante, porque quando a gente apresenta para vocês o risco e a vulnerabilidade, não é um risco superficial. Eu apresento o risco do componente, porque eu sei o número de série da plaquinha que está conectada lá dentro. Então, a nossa informação ela é muito assertiva com o viés de risco e vulnerabilidade. Então, olha, eu consigo mostrar para vocês os CVEs que esse componente precisa de atualização. Então, por exemplo, olha, aqui são os CVEs críticos desse componente da Rockwell, para vocês entenderem a capacidade dessa ferramenta com um custo baixíssimo, sem a necessidade de se instalar um sensor físico. Então, a primeira parte do nicho a gente consegue atender muito bem, né? Com um custo muito baixo. Então, vamos olhar aqui só para vocês terem uma visão da estação de engenharia que o software foi executado. Então, essa é a estação de engenharia que nós executamos o Clarity Edge. Vamos entrar para ver o que ele pegou. Olha, pessoal, o nível de informação que ele está pegando dessa estação de engenharia. Número de série, com que usuário ele está logado, qual o hostname dele, o MAC address dele, o IP, o número de série Windows. Você consegue entrar um pouquinho mais, né? Para pegar um pouquinho mais de detalhes, saber os programas que estão instalados no sistema operacional, os patches que estão instalados nesse sistema operacional. Eu consigo te mostrar os CVEs dessa estação de engenharia. Olha, essa estação de engenharia está problemática, né? Ela tem aqui 281 CVEs críticos que precisam ser instalados. Só que a gente não faz só isso, né, pessoal? Olha que legal aqui, ó. Olha que legal, interessante para vocês. Aqui são os CVEs do sistema operacional, do Windows. Mas a gente vai lá na camada 7 de aplicação. Então eu vou te mostrar, por exemplo, o CVE de um software da Emerson, da ABB, da Rockwell, da Siemens, da Schneider, da GE que esteja instalado, e vou te mostrar o risco e a vulnerabilidade desse software. Então, eu não apresento isso simplesmente para o Windows, eu te dou uma visão muito mais profunda do risco e da vulnerabilidade. Então, pessoal, reparem, olha, eu fiz isso aqui para inventariar 136 ativos em mais ou menos 10 minutos de trabalho, pessoal. Tão simples quanto. Então, em 10 minutos, num segmento que aquela estação de engenharia está, nós conseguimos identificar 103 ativos com detalhes de inventário, risco e vulnerabilidade de cada um dos ativos. Então, pegamos diversos vendors que existem naquela infraestrutura, tá? Diversos protocolos, proprietários, públicos. Então, é um inventário realmente muito rico e com o risco e vulnerabilidade de cada um deles que foram encontrados aqui, tá bom? Pessoal, obrigado por assistirem mais um vídeo. Espero que o Clarity Edge os auxilie nessa jornada da visibilidade do risco e inventário de cada um dos seus ativos da sua infraestrutura sem um grande investimento, tá bom? Muito obrigado, tenham um bom dia a todos.